Olá, boa noite a todos. Hoje, a propósito do dia de amanhã, e porque amanhã é dia do Pai e nós esperamos que vocês estejam a aproveitar esse dia bem acompanhados e, portanto, não teriam tanta disponibilidade para nos ouvir, pedi à minha queridíssima colega Inês Anacleto. Hoje, claro, tenho sempre gosto nas pessoas com quem partilho estas ideias, mas hoje é um dia especial, uma vez que a Inês foi minha colega de faculdade, portanto, nós já somos muito antigas, e é um gosto, principalmente, vir falar neste tema, a importância do pai, e convidei-te precisamente porque acompanho o teu trabalho e me parece que sejas a pessoa ideal para falar disso. Já agora gostava que te apresentasses um bocadinho para todos te conhecerem. Ok, olá, boa noite. Obrigada pelo convite, Silvia. Realmente já estava aqui em falha contigo há bastante tempo. Então, sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta, sou terapeuta familiar e de casal também. Fiz aqui esta especialização após o curso que nós fizemos juntas e trabalho muito com crianças e com as famílias, sem dúvida alguma. Portanto, em vários contextos, em contextos de risco, em contextos normais, ditos normais, não é? Portanto, vários caminhos são percorridos aqui com várias famílias e com várias problemáticas, mas que é aquilo que me fascina. Inês, e sem perdermos mais tempo, queria começar já por te colocar a questão que dá título à nossa conversa. Qual é que tu achas que é a importância do pai nos dias de hoje, mais especificamente? Uhum. Bem, o papel do pai, a importância do pai tem ganho aqui bastante visibilidade, no sentido em que, se formos ver, os pais anteriormente tinham o papel único e exclusivamente de trazer dinheiro para casa, não é? Para sustentar os filhos, e havia muito esta ideia. Atualmente o pai tem outro olhar, não é? Tem outro sentir. Então não é só o suporte financeiro que conta, mas também a vertente emocional, o brincar, o querer educar, o querer acompanhar à escola. Portanto, tem aqui uma série de tarefas inerentes ao seu papel, à sua função, que acaba por criar alguma proximidade, ou mais proximidade que antigamente havia, não é? Neste papel de pai. Sim, é um suporte mais alargado, para além do financeiro, espera-se que seja um suporte emocional. Mas sabes, eu reflito e esta questão já realmente se coloca, e eu me coloco há muito tempo, até porque foi o tema da minha tese, até que ponto é que a necessidade de compensação em termos geracionais, ou seja, às vezes há uma necessidade quase de retratamento, de as pessoas se retratarem nos filhos relativamente àquilo que elas próprias não tiveram. Isso nota-se muito, sobretudo nos pais, porque houve uma muito maior mudança emocional de parte dos homens do que propriamente das mulheres. Eu acho que se espera muito mais dos homens e houve efetivamente uma muito maior mudança e essa tal proximidade que falaste. Às vezes o meu receio, e gostava mesmo de ouvir a tua opinião, essa evolução que é notória, às tantas não é demasiada, porque se passou de uma circunstância de respeito barra medo, filho-pai ou pai-filho, que se transformou agora numa falta de respeito, em que parece que há muita necessidade dos pais serem amigos dos filhos, terem o papel de amigos e esquecerem que amigos se calhar são os pares e que pai só há um, não é? E o papel de pai não há mais ninguém que faça e que me parece que se calhar haverá alguma necessidade de retrocesso, de não só travarmos, mas de darmos 2 passos atrás. Sim, sim, eu compreendo perfeitamente a tua questão. Hum, e isto porquê? Porque acabamos por, depois na prática,
É ou não é, Silvia? Acabamos por apercebermos de algumas situações que nos fazem realmente pensar neste papel de pai. Se calhar para as pessoas que nos estão a ver não é assim tão linear, não é? Porque cada vez mais há esta presença do pai muito vincada, há um vínculo, não é? Com o pai, mas a verdade é que depois com outros pais também isto não acontece. E sim, às vezes depois caímos nesta questão do ok, eu se calhar tive uma educação mais rígida enquanto filho, e agora enquanto pai eu quero compensar o meu filho e não quero ser exatamente o pai que eu tive, não é? Esta rigidez, esta às vezes dificuldade mesmo dos pais compreenderem, não é? Muito aquela posição de, olha, não vamos mais longe, um homem não chora, tu tens que ser forte, não é? Estas questões acabam por depois ficar aqui muito aquém. E depois, obviamente, que o pai do presente acaba por ser bastante mais benevolente, mas depois não consegue encontrar os tais limites, a assertividade que tem que se ter com os filhos, porque isso é que é securizante. Nós só conseguimos efetivamente educar, criar e passar valores, criando os tais limites securizantes para que eles se sintam tranquilos e confiem naquilo que os rodeia, não é? E serem uns adultos com valores que realmente são passados. Eu estava aqui, estavas a falar, eu estava aqui a pensar numa pergunta extra, que é, às vezes eu ouço comentários e, sabes, quando as coisas não nos encaixam e nos provocam algum desconforto, provavelmente é porque nós não nos identificamos com aquilo que é dito, não é? E às vezes as pessoas dizem que foi um péssimo marido, mas é um bom pai. Tu achas que isto é possível? Alguém não ser boa pessoa ou não ser bom marido, não ter tido cuidado para criar um bom ambiente em família e depois poder ser considerado um bom pai? Sim, isto depende muito dos contextos, não é? Depende muito se esta separação ou se esta queixa desta esposa para com o marido advém ou não de discussões perante o filho, não é? Portanto, há muito. Hoje em dia, e eu trabalho, acho que tu também acabas por ter aqui alguns casos neste aspecto, acabamos muito por ter aqui o complemento ou não, mas é mais um trabalho complementar com os tribunais quando há aqui as questões de família e menores, não é? E a verdade é que acabamos por sentir que estes pais efetivamente querem muito ser pais, mas depois depende muito do contexto, porque se eu estou a ser agressivo, mesmo que verbalmente, com a minha esposa, que é a mãe do meu filho, obviamente que eu não estou a ser um bom pai. Não é? Se eu estou a falar mal da mãe do meu filho à frente do meu filho, eu não estou a ser um bom pai. Okay? Porque isso tem que ficar entre os adultos, não passar para a criança. A criança ama os dois e por isso esta questão, não é? Às vezes as mães até dizem isso à frente dos filhos, não é? Ele é um ótimo pai, mas foi um péssimo marido. E isto está a ser altamente violento para a criança, ou um filho já maior, está a ser altamente violento ouvir estas situações, claro que sim. E ainda nessa senda dos tribunais, outra questão que eu levanto tem a ver com o facto de realmente eu acho que se criou uma ideia daquilo que deve ser um pai hoje em dia, não é? Espera-se que um pai saiba cuidar tão bem de um filho como uma mãe, que trate dele como uma mãe, que vá buscá-lo à escola, que o leve ao médico tanto quanto a mãe. Isto é real ou é só uma expectativa, não é? Porque estatisticamente ainda continuam a ser as mulheres a faltar ao trabalho para levar os filhos ao médico e às vacinas e às reuniões e são muito mais os responsáveis a todos os níveis pelas crianças, as mães, do que os pais. Isto já é assim, ou gostávamos que fosse, não é? Que fosse realmente
igualitário, mas ainda não é. Sim, Silvia, existem pais que efetivamente conseguem fazer esse papel na sua plenitude, ok? Mas quando a mãe está presente, eu estou-me a lembrar de casos em que as mães não estão presentes, mesmo fisicamente, geograficamente estão mais distantes por motivos profissionais, e o pai acaba por fazer aqui este papel que a mãe fazia. É o que é, não é? Deixa-me só interromper-te. É muito curioso aquilo que acabaste de dizer, porque parece que é mesmo preciso que haja uma justificação muito válida para que seja o pai a tomar conta de uma criança. Porque, por exemplo, num casal, é muito mais, continua a ser muito mais aceitável o pai se ausentar, até mesmo para trabalhar fora, para aceitar um projeto de trabalho, o que quer que seja, do que a mãe. Só quando a mãe está doente ou a mãe, por alguma razão muito, muito forte, se teve que ausentar, então aí sim o homem teve que se chegar à frente. Obviamente que eu sei que existem exceções, mas nos dias de hoje não era já expectável que as coisas não fossem assim, porque, por exemplo, numa separação, quando por acaso as crianças ficam a viver com os pais, é muito estranho, pergunta-se logo qual é o problema da mãe, não é? Sim, sim, sem dúvida. É terrível, não é? Parece que aquela mãe tem uma doença, digamos assim, que faz com que a impossibilite do seu papel de mãe, como se o pai não fosse capaz de. Não é? E o pai é capaz, claro que sim, está igualmente capacitado, só não teve a criança no ventre, não é? Aqueles 9 meses, mas pronto, eu sinto que culturalmente nós ainda estamos muito agarrados, Silvia, quer queiramos, quer não, estamos muito agarrados à ideia de que o homem, e voltamos lá atrás, não é? O que o homem é única e exclusivamente para trazer o dinheiro, a mãe é que é para cuidar, para levar ao médico, para levar ao pediatra, para levar à escola, para ir às reuniões da escola. E ainda hoje se vê muito, são as mães que vão, não é? Às reuniões, os pais têm que estar a trabalhar, são as mães que levam às festas de anos, porque os pais estão a trabalhar. Portanto, há muito ainda esta premissa e este conceito muito, muito agregado à nossa sociedade, sem dúvida alguma. Mas eles são igualmente competentes e conseguem fazer as coisas exatamente da mesma forma, ou até melhor, do que as mães, não é? Portanto, depois ficam muito agarrados a esta situação também. Não é a mãe, falta a mãe, algo se passa, vou ligar à mãe, portanto, está com febre, vou ligar, não sei o que é que lhe vou dar. Isto acaba por acontecer, não é? É a nossa realidade. É muito assim. Agora, sendo um bocadinho advogada da outra parte, parece-me que essas condicionantes também são criadas pela educação das mães, não é? Se os filhos estão com as mães, se calhar ainda continuam a ser as mães a permitirem que os filhos homens tenham uma educação diferente, com menos responsabilidade, com menos até aptidões em termos de tarefas domésticas e tudo mais do que as mulheres. Claro que estamos a falar numa situação de evolução e que cada vez essa desigualdade é menor, mas só para não estarmos só, exatamente, porque eles, os homens, se têm este comportamento, também vem de algum sítio e também há que terem atenção. A mim parece-me que o casal se adapta, se ajusta e se educa, não é? E se, por exemplo, uma das partes, já nem vamos falar só no pai, para não castigarmos mais, mas se uma das partes tem menos responsabilidade ou está menos habituado a ter esse papel na vida do filho, eventualmente é porque o outro se habituou e se responsabilizou e se esteve sempre pronto a fazê-lo e de alguma forma, não digo que tenha impedido o outro, mas que se chegou à frente para fazer isso e, portanto, depois também não podemos esperar
que numa situação de ruptura ou de impossibilidade dessa parte de continuar a fazê-lo, que a outra de repente esteja apta para fazer aquilo que não estava habituado, não é? Pronto, também obviamente que é compreensível. Mas ainda neste sentido, o que é que achas dos tribunais que optam por, sem olhar para as situações em concreto, partem de um princípio que, por uma questão de direito, a criança tanto deve estar com o pai como com a mãe, e partem de um princípio que aquilo que é correto é a guarda partilhada. Bem, a minha experiência profissional, e eu não tenho tão poucos casos quanto isso relativo aqui com este tipo de situações problemáticas relativamente a separações com litígios e etc., e que as crianças estão aqui um bocadinho como umas bolinhas de ping-pong. Eu acho que a guarda partilhada insere-se muito bem no contexto quando os pais se dão minimamente, são civilizados, em que não há guerras, em que não há conflitos, em que não há... como é que eu diria isto? Esta expressão é horrível, mas ressabiamentos, sabes? Mágoas, zangas muito fortes que geram conflito um com o outro, e depois que, quer queiramos, quer não, a criança está a ser única e exclusivamente utilizada para medir forças e poder. Portanto, o que é que acaba por acontecer aqui, Silvia? É isso mesmo, é os tribunais, passo a expressão, agora parece que é moda, não é? Porque vamos dar esta oportunidade ao pai. Eu falo do pai como falo da mãe. Se não há competências, ou se não há competências parentais, se não há capacidade de fazer insight, não é? No sentido até de procurar o próprio pai e a própria mãe terapia para se resolverem entre eles, não é? Individualmente, como é óbvio, muito dificilmente eu acho que a guarda partilhada vai funcionar. Eu tenho jovens que me dizem mesmo na consulta que estão cansados de andar com a casa às costas. Uma semana, que não se identificam, que não têm um espaço de identificação constante, não é? E isto aflige-me bastante, confesso. Mas sim, parece que agora é lei, que tem que ser guarda partilhada e pronto, aconteça o que acontecer, a criança... E aqui não estamos a olhar, acho que isto é um tema muito sensível para mim, porque isto mexe mesmo comigo. Nós aqui não estamos a olhar à criança, estamos a olhar aos pais, estamos a dar oportunidade aos pais para serem pais e às mães para serem mães, quando o conflito é mais que muito, não é? Portanto, aqui não se está a pensar na criança. Eu até diria mais, eu ia dizer precisamente isso, não é? Que uma vez mais nos esquecemos que o direito é da criança, não é? Muito mais do que dos pais, mas às tantas eu não sei se aquilo que se está a fazer é dar oportunidade ao pai, que pode ser, mas penso mais uma tentativa de estatisticamente haver menos desigualdade e fingirmos um bocadinho que não estamos tão atrasados e que somos muito modernos e que já não existem essas diferenças. As diferenças sempre existirão e o mais importante é mesmo nós olharmos caso a caso e percebermos, porque também há mães que não têm essas tais competências parentais e nós sabemos bem, infelizmente. Aquilo que me preocupa é partir-se do princípio que, como ambos os progenitores têm direitos iguais, é dessa premissa que se parte da guarda partilhada para que ambos tenham os mesmos direitos, independentemente disso ser aquilo que é o mais adequado à criança. E não sabemos, não é? Só depois de conhecer a história e depois de se perceber o que é que também a criança quer e ser ouvida, não é? Porque não é só ter competências, mas há um conjunto, não é, de outras circunstâncias emocionais que às vezes é muito difícil ser
quantificável, que se expressa depois naquilo que a criança manifesta, porque só ela é que sabe, porque ela é que convive com os pais. Bom. Sim, Silvia, não sei, desculpa interromper-te aqui, Não, não sei se tu tens esta prática também em clínica, no aspecto, ou esta experiência, se tens vivenciado, e quando é que nós nos apercebemos aqui de que efetivamente há um conflito enorme. E nós, psicólogos, vivenciamos muito isto. Nós passamos a ser amados por um e odiados por outro, não é? Porque nós, obviamente, vamos dar voz à criança e aqui, a partir do momento em que tu estás do lado da criança, há um que te ama, há outro que te odeia. Pronto, portanto, eu já estou preparada quando é estes casos, eu sei que um deles não vai gostar de todo o meu trabalho, porque vai achar que é mentira aquilo que a criança acaba por partilhar comigo, não é? E aquilo que eu acabo por analisar em consulta, mas esta é a realidade. Não sei se sentes isso, se não. É precisamente isso, e indo de acordo com o que estavas a dizer, por isso é que as guardas partilhadas, no meu entender, dificilmente são decretadas por tribunal, porque as únicas guardas partilhadas saudáveis são aquelas dos progenitores que se entendem bem, que têm a mesma linha de entendimento, de valores, que tentam fazer o melhor para que as coisas fluam, para que se consigam dar bem, e quando assim são normalmente pessoas que elas próprias estipulam e escrevem um acordo e que não precisam de uma decisão de tribunal. Portanto, quando os pais estão à espera de uma decisão de alguém que nem sequer os conhece, que é o juiz, para decidir sobre a vida do próprio filho e deles, então isso já é um muito mau sinal, não é? Já significa que todas as outras opções foram excluídas e que as bases de entendimento muitas vezes não existiram e, portanto, custa-me a crer que as guardas partilhadas vão correr bem, não é? Sim, sem dúvida, sim. Isso acontecer. Só uma última questão antes de terminarmos. Achas que continua a fazer sentido se festejar o Dia do Pai? Eu penso que o dia do pai, o dia do filho, que é o dia da criança, não é? O dia da mãe, o dia da mulher. Pronto, isto infelizmente virou aqui uma vertente muito comercial, não é? Porque na realidade as coisas às vezes não são bem assim. Aqui só é complicado porque nós temos famílias monoparentais, não é? Temos quem fala das monoparentais, eu falo de todo o género de família que nós temos, não é? Com todas as configurações de família que nós temos hoje em dia, e que o dia do pai às vezes pode não fazer muito sentido e o dia da mãe também não. Eu compreendo, mas se nós queremos efetivamente abrir, não é? Aqui a mentalidade para outras dimensões, então estes dias tem que se ter cuidado, não é? Como o dia dos avós, há crianças que nem sequer conhecem os avós, portanto, e depois entram na escola, não é? Entram naquele registro. Ou que conhecem, desculpa interromper-te, ou que conhecem, mas os pais têm uma péssima relação com os avós e a imagem que têm dos avós não é nada positiva, não é? Por exemplo, é isso mesmo, é isso mesmo. E então acaba por... são dias que se fazem sentido. Não. Quando temos que festejar, festejamos. Não é? Só para dizer que há aquele dia para festejar, para celebrar, pode ter o significado que tem a nível religioso, tudo mais, tradicional, etc. Mas hoje em dia já não faz muito sentido. Não faz de todo. A minha questão tem a ver também, obviamente, com a parte comercial, mas está já instituído já no plano pedagógico, não é? Faz parte de preparar a prendinha para o Dia do Pai, faz parte. Isso nem sempre é algo salutar para a criança, não é? Pode ser um motivo de muita dor e sofrimento que vai estar a expressar ali ao pé dos seus pares. E mais dor ainda por ver que os outros têm o pai. Estamos a falar de várias situações, não é? E eles não têm o pai presente por várias razões, não é? Ou porque nem sequer têm um pai. Ou não têm aquele pai, porque exatamente.
do pai para eles é completamente diferente da Uhum. outra criança, não é? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. É, é esta reflexão que eu queria deixar, não é? Obviamente que me parece que, infelizmente, é necessário continuar a festejar estes dias, não só o Dia do Pai, mas o Dia da Mulher e por aí afora, porque isso também significa que precisamos de dias para nos lembrarmos de determinadas situações. Seria importante também que fizéssemos todos os dias e que não fosse preciso esperar por este dia para se marcar um jantar ou para se oferecer um presente ou para se telefonar a alguém, mas se for necessário que chegue este dia, então, por favor, não se esqueçam. Não tem que ser amanhã, pode ser já hoje, pode ser na quinta-feira, mas festejem o vosso pai. Eu, com muita pena minha, já quase há 35 anos que não tenho o meu, e gostava mesmo muito de passar muitos mais dias com ele. Inês, deste os últimos minutos para te despedir. Obrigada, obrigada, obrigada pelo convite. Sabes que estava aqui a falar contigo e pensar em 1001 temas que advêm, não é? Porque isto depois, a psicologia é mesmo assim, atrás de um tema vem outro e outro e outro e outro, e vamos combinar aqui que vamos voltar a falar aqui de vários temas que eu acho que é importante passarmos realmente às pessoas. E a importância da saúde mental, porque isto tudo que nós falámos aqui faz parte da saúde mental e é tão ignorada, infelizmente. Olha, eu agradeço-te imenso, porque sei bem que nós retiramos do nosso tempo também para partilhar com todos, não é? Porque achamos que é importante. Este mês tem sido muito intenso, porque desde o Dia da Mulher, desde a Semana do Sono, o Dia Internacional do Sono, o Dia do Pai, entretanto vamos ter a mudança de hora e vamos fazer um programa também bastante grande com alguns convidados, desde já ficas convidada para falarmos das alterações que a mudança da hora provoca ou pode provocar em nós. Prometo, hoje foi mesmo porque não queríamos falhar e queríamos mesmo marcar este tema, mas prometo que para a próxima anunciamos com um bocadinho mais de antecedência para também permitirmos que possam fazer questões, possam deixar as vossas opiniões e nos darem tempo também a nós para depois as esclarecermos aqui em direto. Um beijinho muito grande, Inês. Foi um gosto enorme. Já sabia que ia correr muito bem. Claro um beijinho a todos também. Beijinho. Obrigada, um beijinho grande.